de novo. Nós precisamos lembrar que nós nascemos com uma nova natureza. Isso não pode ser banalizado. Isso precisa ser enraizado dentro do nosso entendimento, do nosso coração, da nossa alma. Quando o pastor Dani declara, somos santos e irrepreensíveis, não é para alimentar orgulho em nós. Pelo contrário, isso nos chama para um lugar de grande temor e muita responsabilidade. Mas quando nós recebemos essa nova natureza, nós saímos deste lugar como vencedores, como conquistadores, como guerreiros do Senhor, como filhos de Deus. E Deus, Ele espera que nós vivamos de acordo com essa identidade. Foi exatamente isso que Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. O Senhor já estava ali ordenando a ele: seja forte, Josué, porque o Senhor já o fez forte. Seja forte, Ana. Seja corajosa, porque assim eu te fiz. E isso acompanha a nova natureza que há em Cristo Jesus. Jesus também declarou quem somos, lá em Marcos 16, versículos 17 e 18. Estes sinais seguirão os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algo mortífero não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Faremos milagres maiores do que os que Ele fez. É tempo de nós nos lembrarmos todos os dias da natureza que nós adquirimos por meio de Cristo. Satanás, ele vai lutar então o tempo todo contra a sua identidade. Se você se coloca constantemente como uma pessoa derrotada, uma pessoa destruída, uma pessoa incapaz, uma pessoa que se diminui diante de situações muitas vezes adversas que nós enfrentamos, sim, o inimigo ele só vai ganhar espaço. Ele vai ganhar espaço e aquilo começa a fazer parte de quem você é. O medo, as emoções desgovernadas, elas atuam com muita força. Então o medo, as mentiras, a culpa, as experiências de passado, a condenação, a murmuração, tudo isso vai dando território para que Satanás ganhe espaço na sua vida. E eu vejo que ao longo desses 6 anos, sob a graça de Jesus Cristo e a liderança do Espírito Santo sobre a minha vida, eu venho caminhando com mulheres intercessoras que oram dia e noite por essa igreja. E é muito louco porque a forma como toda hora elas assumem o local e a posição que elas precisam estar o tempo todo sem baixar a guarda pela igreja. E às vezes algumas mais abatidas, outras menos abatidas, mas o tempo todo elas se lembram: eu sou filha, eu sei o que eu carrego,
Eu sei o que eu posso e vou declarar sim sobre a igreja. O posicionamento que nós assumimos fora desse lugar de eu sou tão pequenininha, eu sou tão inapropriada. Céus, vida. Esse lugar é campo minado. Esse lugar, quando nós escolhemos, é dar muito substrato para Satanás e desmerecer o sacrifício de Jesus, que fez de você e colocou sobre você uma nova natureza. Nós podemos sim. Alô? Nós podemos sim levar diante de Deus o nosso coração, as nossas lamentações. Falamos isso nas mulheres outro dia, mas não as nossas, não é murmurar. Lamentar é diferente de murmurar. Murmurar é questionar, né? Murmurar é nunca estar satisfeito com nada. Você recebe uma bênção, daqui a pouco você já esqueceu dela, rapidamente. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que Jesus já fez por nós. Sem nos esquecermos de quem somos em Cristo. Sem nos esquecermos da nossa identidade de filho. E lembrar que a nossa alma ela é formada por mente, emoções e vontade. Mas quando nós nascemos de novo, Jesus vem habitar em nosso espírito, por meio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Acho que está cabendo aqui. Esse microfone não funciona. Prontinho. Qualquer coisa eu deixo o microfone e falo bem alto. Nada vai impedir dessa palavra fluir no nosso meio. Amém? O diabo fica furioso. Ainda mais quando a gente vem reafirmar que nós somos filhos de Deus. Mas quando nós nascemos de novo, o Senhor, Jesus vem habitar em nós por meio do Espírito Santo. Ele limpa o nosso interior e o Espírito Santo assume o governo da nossa vida. E hoje eu estou aqui para alertar você e para ajudar você. Assim como a Aninha falou no começo do culto, era uma frase que escrevi aqui: se tocar um, se essa palavra fizer sentido para um, o propósito já foi alcançado. Então, não use palavras contra você mesmo. O diabo ele sempre vai tentar te distrair de quem você realmente é, daquilo que você já recebeu. O reino das trevas é organizado e nós precisamos entender isso e compreender isso. Vocês sabem contra quem nós lutamos. E esse contra quem nós lutamos também já foi vencido. Amém. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, as palavras que saem da nossa boca, elas precisam ser vigiadas o tempo todo com a ajuda do Espírito Santo. Eu me lembro que ao longo até os meus 15, 16 anos de idade, eu vivi coisas não muito boas. Eu ainda não conhecia o Senhor. Eu me converti aos 19 anos de idade. Para quem não sabe, foi o pastor Dani que me levou para a igreja. Glória a Deus. Para quem não sabe, foi o pastor Dani que me levou para a igreja. Glória a Deus. E me falou de Jesus. E eu vivia sob a companhia de pessoas muito más, mas para a glória de Deus, algumas
hoje, elas eram más, mas muitas delas hoje já se converteram e têm uma vida em Jesus. Glória a Deus por isso. E Jesus me encontrou. Jesus me encontrou, transformou a minha vida, me deu uma nova natureza. E esses dias eu estava lendo um livro, que eu vou depois recomendar, vou pôr lá no grupo da igreja, que é da Lisa Bevere, e não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. E ali nesse livro, ela conta, a introdução do livro, ela está falando a respeito de uma revelação que ela teve do Espírito Santo assistindo o filme do Exterminador do Futuro, onde ela vê que existe uma perseguição a Sarah Connor, que é uma das mulheres principais do filme, e o inimigo, né, dela está tentando caçá-la o tempo todo para tentar impedi-la daquilo que ela vai fazer no futuro. E assim é conosco. O diabo, ele já sabia que um dia eu estaria aqui, pregando a palavra e cuidando de um rebanho confiado do Senhor a mim. E ele tentou me ferir, ele tentou me machucar muitas vezes, ele trouxe as piores experiências para a minha vida. Mas o Senhor já tinha colocado, assim como acontece no filme, um guardião para me proteger, para me guardar e para me colocar dentro do propósito. E assim é com você. Vocês precisam compreender definitivamente que a luta é constante, ela é diária. A palavra que você fala tem muito poder. E o inimigo vai tentar o tempo todo te parar. O inimigo vai tentar tirar o ar dos seus pulmões, né, Vivi? Para você não adorar. Mas o Senhor é fiel. E ali, a gente vê nesse filme, ela contando que o Espírito Santo foi trazendo a revelação para ela a respeito de como o diabo tenta calar a nossa voz. Hoje eu conversava com uma jovem, antes, às 9 horas da manhã. E aí ela falou assim: pastor, eu tenho dificuldade de falar. E aí no final da conversa ela tinha falado tanto. Aí eu falei para ela: nada vai calar sua voz. E é assim que o Senhor faz. Ele cuida de nós. Então, por isso, não retroceda. Não tenha medo. Não se conforme. Não aceite as meias verdades que Satanás lança na sua mente. Você não precisa viver de acordo com aquilo que você sente o tempo todo, porque os sentimentos, eles nos enganam o tempo todo. Ora eu tô feliz, ora eu tô triste, ora eu tô afim, ora eu não tô. Ora eu quero, ora eu não quero. Quem tem que ser dono dos seus sentimentos, das suas emoções, é o Espírito Santo. Sentimentos mudam o tempo todo. A nossa arma é a palavra de Deus. Em Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra é espada, a palavra ela é viva, a palavra ela é eficaz, a palavra ela é poderosa. A palavra vence batalhas. A palavra quebra as cadeias. A palavra remove a mentira e a acusação.
Em Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia. E penetra até a divisão da alma, até a divisão do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Porque às vezes você vai se achando, você vai pensando que você já entendeu tudo, que é aquilo que está acontecendo, mas quando você começa a orar a palavra e pedir ajuda para o Espírito Santo, ele te ajuda a discernir corretamente. Amém. A espada de Deus, ela precisa ser bem manuseada. Não basta conhecer apenas, precisa colocar em prática, precisa viver. Nós já temos falado isso aqui na Igreja Essência. Precisamos trazê-la para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Amém. Nós somos filhos de Deus. Sim. Somos filhos de Deus. Eu li uma frase de um mestre de esgrima, que eu vi no livro. Conhecer a técnica e não praticá-la é como entrar em uma batalha desarmado. Ou seja, se você tem a espada e ela não faz parte da sua vida, e ela não faz parte do seu dia a dia, e ela não é colocada em prática e bem manuseada, ou então você quer manuseá-la cheia de emoções, sabe, atrapalhadas, sem a convicção, sem a empunhá-la da forma correta, você pode vacilar. Então você precisa viver a palavra. Da mesma forma, conhecer a palavra sem praticar não vai produzir transformação. Declare a palavra, né? Quando nós oramos, quando nós declaramos a palavra de Deus, o inferno precisa tremer. Eu já entrei em lugares onde o meu corpo parecia que não ia ficar em pé. Era presença misturado com medo. Mas quando você declara, ela é como uma espada afiada. Amém. E não há nada que resista à palavra de Deus. Amém. Eu não sei você, acredito que sim, já desfrutou de muitas situações onde você venceu declarando a palavra, onde o inferno tremeu e reconheceu a sua voz e recuou. Amém. Porque eu já entrei, eu já vivi muitas situações. Por esses dias, alguns testemunhos apenas, por esses dias, eu senti um ataque. Eu senti uma tentativa de ataque à minha saúde. Eu falei, pode parar e recuar agora, em nome de Jesus. Porque isso não vai prosperar sobre o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Amém. Não avançou. Isso é poder de declarar a palavra com fé. Porque da boca para fora também não vai ter efeito, tem que ter fé. Quando o pastor Dani, ele já compartilhou com muitos aqui, teve o câncer, o diagnóstico, e eu recebi o resultado do câncer. Era um tumor bem grande. E aí, o Espírito Santo, na hora eu comecei a chorar. E o Espírito Santo falou para mim,
esse não é o fim da história. Quando ele decidiu lá no médico, quando ele soube do diagnóstico, o Senhor falou para ele: você vai provar da força do meu braço. E quando ele foi para retornar ao médico, o médico falou: você vai ter que fazer isso. O Espírito Santo falou para ele: você acredita nele se você quiser, porque eu estou te curando. Amém. Então ele tomou aquela posição e ele ficou nesse lugar. Eu lembro que muitos anos atrás, já falei aqui também, o Senhor me ensinou a entrar em batalhas. E quem me ensinou a orar e entrar em batalhas foi a minha sogra. Ela falava: minha filhinha, um soldado se coloca de pé, ou ele está em pé ou ele está prostrado aos pés do Senhor. E eu vou te ensinar, minha filhinha, a orar. E ela me ensinava a orar, e ela pegava a palavra, e ela falava: essa é a espada do Espírito. Você tem que orar dessa forma, com fé, com força, com autoridade no nome de Jesus. E eu lembro quando, 20 e poucos anos atrás, o inimigo tentou destruir o meu casamento, minha família. E eu achava assim: nossa, e agora? O que eu vou fazer? E o Senhor foi me dando passo a passo. E eu lembro uma vez que chegou na minha casa um objeto consagrado a demônios. E eu comecei a tentar quebrar aquilo. E eu não conseguia. E eu tentava quebrar com um martelo e eu não conseguia. Aí eu usei a palavra certa: em nome de Jesus. Pá! Explodiu. E o diabo passou atrás de mim. Eu só senti o cheiro do enxofre. Porque no nome de Jesus, nós podemos tudo. Amém. E ó, o inimigo foi soprado para muito longe. Nessa época foi quando eu mais orei os Salmos 18. Porque com o meu Deus, eu salto as muralhas das dificuldades. Amém. Em 2 Coríntios 10 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com quais nós lutamos não são deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Porque nós temos a mente de Cristo. Amém. A guerra começa nos nossos pensamentos, mas a vitória também começa nos nossos pensamentos. Porque eu decido que hoje eu vou andar feliz. Eu decido que hoje nenhuma acusação, toda acusação que vir contra mim, eu vou repudiar, eu vou mandar embora. Eu decido hoje desfrutar de tudo o que Deus já liberou sobre a minha vida. Eu decido, primeiramente aqui, para depois você começar a viver isso na prática. Então nós temos que declarar a verdade. Jesus venceu o mundo e por isso eu tenho bom ânimo. Sim. Deus me ama. Eu decido ser corajosa hoje. Eu decido ser amável. Eu decido hoje ser sincero. Eu decido pela paz e não por guerra. Eu decido acolher. Eu decido amar mais um pouco. Eu decido, junto com o Espírito Santo, a desfrutar de tudo aquilo que já está dentro de mim. Muitas vezes nós nos tornamos
reféns de nós mesmos. Porque nós começamos a acreditar em tantas mentiras. Ah, porque eu sou assim. Ah, porque eu... Gente, nós temos as qualidades, nós temos os nossos temperamentos, nós temos a nossa personalidade. Mas sobre tudo isso, o Senhor traz um perfeito alinhamento e Ele usa tudo isso da melhor forma para que a gente viva o propósito. Então eu creio que a decisão começa na nossa mente, a decisão começa... Eu lembro o pastor Daniel, ele sempre fala, aqui em casa não tem lugar, não tem espaço para mau humor. Aí começa qualquer... Opa. Parou, hoje não. E aí para. O burburinho para. Então nós precisamos ter a decisão. O fruto do Espírito que habita em nós, como eu já falei. Eu sou separada e sou santificada pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho a mente de Cristo. Eu posso dizer todos os dias, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu confio no amor de Deus por mim e reconheço isso diariamente. Existem muitas evidências do amor de Deus. Sabe aqueles mimos que você recebe do Senhor? Aquele carinho, né? Chega algo para você, um presente, você fala, ah, Senhor, como que você me conhece? Você sabe muito bem, Senhor, do que eu gosto, das minhas preferências. Então, confiar nesse amor e não desprezar esses cuidados, dessas evidências de amor todos os dias também é uma decisão. E acreditar que o seu relacionamento com Jesus Cristo é real. É real. Talvez você precise declarar as verdades todos os dias. Todos os dias. Até que ela se misture a você. A quem você é de verdade. Porque aí aquilo começa a surtir muitos efeitos. Eu não estou falando aqui dos 5 passos para o sucesso. Estou dizendo de liberar e falar a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Amém? Aleluia. Todos os dias nós precisamos caminhar sabendo que em nós foi colocado um propósito. E o preço foi muito alto. Todos os dias a gente precisa lembrar que nós estamos aqui a serviço e à disposição de um reino extraordinário que é o reino de Deus. Nós precisamos nos lembrar todos os dias que eu posso sim orar para viver na terra assim como é no céu. Porque a este lugar nós pertencemos. Eu preciso me lembrar todos os dias que Jesus me amou primeiro, para que eu pudesse amá-lo também. Ele te escolheu primeiro e Ele colocou características tão únicas e tão particulares em você. E Ele te convidou para viver esse reino com Ele aqui na terra. Ele te convida todos os dias, na verdade. Eu vejo que as pessoas ainda são muito roubadas de desfrutarem daquilo que já foi conquistado por Jesus na cruz. Eu vejo pessoas ainda paralisadas. São paralisadas com palavras que muitas vezes ouviram ou têm ouvido para que ela recue do propósito. E o diabo, ele vai lutar mesmo. Ele vai lutar com toda a força. Mas lembre-se que quem te deu o propósito, quem te colocou dentro de algo
extraordinário foi o próprio Jesus. E ele se encarregará também de lutar por você. Mas ele também te ensinou que há poder em suas palavras. Há poder para pisar serpentes e escorpiões. Há poder para curar os enfermos. Há poder para libertar os cativos. Há poder quando você se move por fé, confiando em Cristo. Não retrocedendo, mas avançando. Há poder. E eu creio que o Senhor hoje ele está reafirmando mais uma vez sobre cada um de nós a natureza que já está disponível para nós. Não use palavras contra você. Use a palavra de Deus a seu favor. Eu fico inconformada, eu diria indignada, quando eu ouço cristãos se depreciando, como se eles tivessem sido vencidos, arrasados, destruídos. Porque essa indignação que eu sinto é porque eu vejo pessoas não valorizando de fato aquilo que Jesus já conquistou por você. Viva como filho, viva como filha de Deus. Quando nós vivemos como filhos, entendendo essa paternidade de Deus Pai, nós podemos pedir qualquer coisa para Ele. Eu lembro dos dias mais difíceis que eu já provei até hoje. De deitar o meu colo no colo de Jesus. E falar, Jesus, tá tão difícil. E eu senti Ele afagar o meu cabelo. Esse é o lugar de filhos que nós temos acesso. Não deixe nada te roubar isso. Perseverem. Orem. Declarem a palavra. Você é filho amado de Deus. Ele já levou sobre ele todas as tuas iniquidades. Todas as suas falhas. Não fique lutando. Eu quero ser assim para ser aceito. Eu quero ser assim para que Jesus me ame mais. Meu Deus! Jesus já te amou a tal ponto de que Ele se tornou homem. Ele andou como homem nessa terra. Ele viveu as dores que nós vivemos e Ele levou tudo sobre Ele. Nós precisamos verdadeiramente nos agarrarmos a essa identidade de filhos de Deus. Ao reino, essa semana nós falamos disso, ao reino ao qual nós pertencemos. Tudo que é desse reino vem em nosso favor. Nós temos acesso a isso. Então que a gente realmente venha desfrutar de tudo isso como filhos de Deus. Lutem como filhos de Deus. Perseverem como filhos de Deus. Não como coitadinho, mas como filho de Deus. Chega! Não somos mais escravos, somos livres. Sim. Somos filhos de Deus. Sim. É claro que eu sou paciente, sim, com os que às vezes estão mais fragilizados. Como um dia eu também estive, como às vezes eu também estou. Mas quando eu olho sob essa perspectiva de que eu sou filha, rapidamente eu me reposiciono nesse lugar. E desfruto de tudo, papai.
Papai. Esses dias, rapidamente estou encerrando, mas eu preciso falar. Não aconteceu só comigo, que eu vou contar, porque vai acontecer com você também. O diabo, ele vai tentar atacar a sua reputação. Não se preocupe. Porque esses dias ele tentou me atacar. E aí rapidamente, o Espírito Santo falou para mim, filha, o passado já foi levado para debaixo das águas quando você desceu. O diabo vai tentar atacar a sua reputação. Mas nós que somos filhos não temos que estar preocupados com a reputação. Nós temos que estar preocupados e conscientes de toda a verdade que ele diz a seu respeito. É nisso que você tem que se apegar. Porque a hora que ele tentou vir com um ataque contra a minha reputação, que eu quase fiz, não. Bate em retirada agora, em nome de Jesus. Porque você não tem nada e nenhum poder para me acusar sobre nada. Fiquei bem. Fiquei bem, mas para discernir isso, nós temos que sempre andar na presença do Espírito Santo. Porque se você não discerne rápido, isso te leva para o fundo do poço. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele não vai deixar a tampa do poço se fechar sobre você. Ele te puxa de volta. Amém? Agora eu encerro de verdade. Salmos 19:14 foi o último versículo que o Senhor me deu ontem quando eu acabei de preparar a palavra. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que o Senhor nos ensine todos os dias a alinharmos os nossos pensamentos, a alinharmos as nossas palavras e a nossa identidade com aquilo que Ele diz sobre nós. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um bom fim de semana, um bom domingo, uma ótima semana. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém.